Olá, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, muito bom estarmos juntos. Que legal que você veio refletir junto, estudar junto, aprender junto. Amizade é uma coisa fantástica. Às vezes passamos coisas difíceis e precisamos da amizade. Acho muito interessante o lema do desespero e como dele surge a esperança. O lema do desespero é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é mesmo? Quando a gente não vê saída, quando a gente não vê esperança na vida. Só que a nossa história, a história das presas, a história dos animais de rebanho, o ser humano é um animal gregário, um animal de bando, como os nossos ancestrais mais diretos, os símios, os macacos. Então, o lema do desespero: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Então juntemo-nos. Amizade é a chave da resiliência, a chave da resistência, a chave da superação. Seja amizade no casamento, em família, no trabalho, na sociedade, a cidadania, a amizade transcendental, a mediunidade, a amizade essencial, o amor a Deus sobre todas as coisas. Mandamento maior, segundo Jesus. Viva a amizade, então. Muito legal. Hoje nós viemos pensar sobre a infelicidade, sobre a dor. Já que a dor tem sido a marca do mundo de expiação e provas, esse estágio de evolução da humanidade da Terra. Já que a dor deixará de ser a marca da humanidade da Terra, passando a ser o trabalho, a esperança, o investimento no bem comum, que na verdade é e deveria sempre ter sido o objeto, a finalidade da política. E infelizmente a política tem sido usada para o bem privado, para o bem particular, para a exaltação do ego, assim como a religião, que deveria ser o caminho para a essência e se tornou o caminho para a aparência, para a vaidade, para o poder, para o enriquecimento ilícito. É muito triste, mas é bom constatar, porque o diagnóstico bem feito não é triste. Ao contrário, ele é fomentador de esperança. Vamos pensar uma história para pensarmos na infelicidade. Infelicidade pode ser muito bem descrita como um proprietário de um sítio que é encontrado tendo a sua propriedade tomada pelo mato e ele tomado de fome. Uma pessoa com fome certamente é um belo exemplo de dor. Lembra da música dos Titãs? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte, dizia a música, diz a música. Então, entre as inúmeras fomes que nós temos, uma pessoa no seu sítio, tomada por fome, tendo seu sítio tomado por mato, é um belo símbolo da fome, um belo símbolo da dor. Essa dor torna-se maior ainda
porque esse homem com fome no sítio com mato é vizinho de um outro, cujo sítio está todo ele plantado, todo ele brotando, e o seu proprietário bem nutrido, bem alimentado. Talvez uma das fomes mais difíceis seja a fome ao lado da saciedade, a falta ao lado da abundância. Essa torna-se mais difícil. Você não acha que é relativamente mais fácil passar fome na África, onde numa região em que todos estejam famintos, do que na periferia de uma cidade grande no Brasil, onde a criança vai para a escola e vê uma boa parte dos seus colegas bem nutridos, comendo até o supérfluo? É muito interessante pensarmos nessa figura. Também é muito interessante nos colocarmos há um tempo atrás e pensar nesses dois sitiantes, o sitiante da abundância e o sitiante da falta, e vermos num deles, naquele que vive a falta, uma situação que gerou essa falta. Há inúmeras situações que geram a falta. Uma delas pode bem ser o ócio, a inércia, o comodismo. E até um comodismo irônico que ridicularizava o vizinho quando ele trabalhava muito, quando ele se mostrava exausto de tanto trabalhar, enquanto esse acomodado vivia em tranquilidade. Claro que esse tipo de falta é uma falta, esse tipo de fome é uma fome típica, que acontece muito e que merece o nosso estudo. Outra falta é a falta de um jovem, de uma criança que vive na falta, porque na época que era do plantio, quando ela era ainda mais criança, os seus pais não se dispuseram a trabalhar, de maneira que algum tempo depois, quando ela era um pouquinho mais crescida, fosse obrigada a viver a falta, a fome, a dor. Claro que nenhuma pessoa é vítima de um processo de falta, de dor e de fome. Ao contrário do nosso pensamento de autopiedade e de revolta, nós no espiritualismo, na lei de reencarnação, na lei de causa e efeito, entendemos que tudo o que sofremos não é injustiça, não há vítimas no mundo, não há dor desnecessária. Tudo que vivemos, mesmo na maior amargura, é remédio. Então, todas as pessoas que sofrem agora precisam urgentemente fazer-se a pergunta fundamental: o que Deus está querendo me ensinar? Do que a vida está querendo me curar com essa situação? E assim, curar-se, aprender-se, elevar-se. Não é assim? Se aquele nosso agricultor fizer uma reflexão, ele gastará suas energias
mesmo vivendo a dor, mesmo vivendo a falta, plantando, preparando alguma coisa para no futuro ter melhores condições. Como diz Chico Xavier, se não nos é dado voltar atrás, desfazer nossos erros e viver um melhor presente, mas todos podemos viver melhor um presente e fazer um novo fim, um novo futuro. Mesmo as crianças que sofrem privações em tenra idade, hoje há crianças que sofrem privações terríveis ainda na gestação, não apenas de fome, mas de uso de drogas da parte de sua própria mãe. Já ao nascer, já nascem em síndrome de abstinência, com pequenas convulsões. São quadros dramáticos, terríveis, mas que, à luz da lei de causa e efeito, à luz da reencarnação, mostram-se quadros de coleta dramática daquilo que plantamos ou não plantamos, que erramos por ação ou omissão. Ah, mas não é cruel pensar assim? Claro que não. Por quê? Porque há uma complementação dessa visão. Não podemos olhar as dores do mundo apenas pelo viés da lei de causa e efeito. Olhar assim é que fez sistemas cruéis na Terra. Por exemplo, o berço da lei do karma é a Índia, é o hinduísmo, e lá uma visão distorcida da lei do karma embasou a estrutura de castas, onde os brahmanes, que são a casta superior, se proibiam não apenas de conviver, de casar, mas até de ajudar os párias, que são a casta mais humilde, mais baixa e mais sofredora. Pensando assim, estão colhendo o que plantaram, é a justiça de Deus operando, e quem somos nós para nos contrapor à justiça de Deus? Há uma lógica para esse pensamento lá, há uma lógica para esse pensamento aqui, mas aqui, no Espiritismo, nós somos inspirados, dirigidos pelo Evangelho por Jesus Cristo. E Evangelho e Jesus Cristo nos ensinam que há uma lei maior. Assim como na Terra há leis ordinárias e há leis maiores, a Constituição Universal, revela Jesus, é uma lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, não se pode bem compreender e bem viver a lei de causa e efeito sem a inspiração, sem o perfume, sem a elucidação, sem a perspectiva da lei do amor. E aí é que se complementa a visão da lei do karma. Sim, é verdade que as pessoas estão colhendo o que elas plantaram, mas sim, é verdade que o amor cobre a multidão dos pecados, que o amor é a ferramenta fundamental, que o amor é o sentido da nossa vida, é a razão de vivermos, de forma que todos, absolutamente todos os sofredores que cruzem nosso caminho são chamados, são convites da vida à compaixão, ao serviço, à fraternidade, ao amor. Porque a dor não é o único caminho. A dor sempre tem uma contraface no amor, sempre tem um convite ao amor, seja essa dor vinda nas plantas, nos animais, nos inimigos,
nos diferentes, nos discordantes de nós mesmos, até os amigos, os colegas, os familiares e os amores. Todos, na Terra e no universo, todos na criação divina, somos irmãos. É o que Jesus nos ensina a dizer ao repetir e nos propor a interiorização da ideia Pai Nosso. Quando Jesus fala Pai Nosso, ele nos comunica uma família universal, ele nos ensina essa família universal, perante a qual todos devemos viver em solidariedade, em cooperação, em fraternidade, em amor. Então, a infelicidade que nós vivemos é sim uma limitação. É sim uma privação, a vivência da falta. Para aquele que sofre, a dor representa um chamamento, um chacoalhão para a sua acomodação, para o seu vitimismo, para a sua revolta, para a cura fundamental, entendendo o que a vida está querendo ensinar com aquela dor, com aquela falta, com aquele sofrimento. Mas já para o próprio sofredor, a dor também é uma lição ao amor, já que faz parte da condição humana o necessitar de ajuda. E às vezes o orgulho, a arrogância, a prepotência impedem a pessoa de precisar da ajuda. A ajuda é tão importante, a solidariedade, a fraternidade é tão central nas nossas vidas, que nós precisamos vivê-la ajudando ou sendo ajudados. E a dor, sem dúvida, é para aquele que sofre um exercício para aprender a ser ajudado, baixar a crista, ganhar em humildade, aprender a valorizar a ajuda do outro, aprender a fabulosa lição da gratidão. Humildade e gratidão são as grandes lições voltadas ao amor para todo aquele que sofre. Para os outros, então, como já dissemos, é esse estupendo convite à compaixão, a colocarmos-nos no lugar dos outros, à empatia, ao serviço, à fraternidade. Olhar a dor com essa forma maior, não apenas como uma limitação aos meus desejos, mas como um remédio para as minhas necessidades, é fundamental. Pergunta Jesus ao nos ensinar o valor da prece: qual é o pai que o filho, precisando e pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Não é? Claro que não. Claro que o pai jamais. Tudo é didático na escola de Deus, absolutamente tudo é terapêutico no hospital de Deus. Cabe-nos confiar, entender o processo terapêutico, colaborar com o processo terapêutico e didático, e assim aprender e nos curar. Mas cabe também usar dessa própria dor, desse próprio sofrimento, como ferramenta de bem, de fazer o bem, porque quem passou por uma violência, quem passou por um abuso sexual na infância, vai ter um potencial enorme de ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação. Assim como nos Alcoólicos Anônimos, os coordenadores são alcoólicos que conseguiram um avanço no seu processo de cura. A dor é também em si mesma um mandato de amor. Pais com filhos portadores de necessidades especiais são estimulados nas APAES, nos grupos de autoajuda, a
apoiarem-se uns aos outros. Aquela amizade que falamos no início, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Estamos sendo assediados violentamente por toda parte, não apenas pelos obsessores pessoais, mas pelos obsessores da humanidade, grandes magos negros, grandes mentes das sombras, que criam novas drogas e novos vírus a todo momento, fomentam guerras, ódios eleitorais, inclusive nos países, como aconteceu e ainda acontece no Brasil. Mas somos também obsediados por parceiros dessas grandes mentes sombrias voltadas à dominação e à imposição do seu ponto de vista, por outros encarnados que também só conseguem pensar o mundo a partir dos seus desejos, impondo os seus desejos aos demais. Quem não partilha dos seus desejos, das suas ideias, são pessoas do mal, são pessoas do demônio, são pessoas terríveis. Já se disse, com sabedoria, que o ódio é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Insensíveis para o fato óbvio de que nós somos as primeiras vítimas do ódio que nós votarmos aos outros. Fundamental compreendermos a dor, compreendermos a lição e o remédio que há na dor. Que Deus nem sempre atenderá aos nossos desejos, mas sempre, meus amigos, minhas amigas, atenderá rigorosamente todas as nossas necessidades. Ressignifiquemos a dor. Façamos dela um impulso para aprendizado e para cura nossa e dos outros, e todas as dificuldades se transformarão em oportunidades. Muito bom estudarmos juntos, muito bom aprendermos juntos sobre a dor, para transcendermos a dor e fazermos da dor trabalho, saindo das expiações e provas para a regeneração, fazendo a transição individual, que é o nosso passaporte para nos qualificarmos para a transição planetária. Só fazendo o bem em nós, propiciando o bem entre nós, chegaremos ao bem coletivo, chegaremos ao mundo melhor, que todos ansiamos, mas que poucos de nós se candidatam a essa transformação, que é o passaporte, que é o que nos qualificará para a entrada dessa terra melhor, dessa humanidade melhor, desse mundo melhor, desse Brasil melhor. Que assim seja, meu amigo, minha amiga, muito bom aprendermos juntos, muito bom estarmos juntos, Maria José, Paula Maria, Sayonara, Maria José, Rita, Cris Neves, Maria Fernanda, Esther Ponzoni, Anilix, Regina Frutuoso. Muito bom estarmos juntos. Ajudem os sofredores. Além de ajudar objetivamente, para todos aqueles que você tiver possibilidade, ajude os sofredores, porque a dor está em toda parte. Não apenas na população de rua, não apenas nos animais abandonados, todos eles urgentemente necessitados, convites para a nossa solidariedade. Mas a dor também está em toda parte. Todos nós precisamos desse aprimoramento. Transbordem, transplantem, compartilhem essa live, ajudem
os sofredores de toda parte, na sua ação individual, no seu compartilhamento, a esse passo fundamental que é a compreensão da dor. A dor mais doída é a dor que não compreendemos. Quando avançamos na compreensão da dor, ela fica muito mais aceitável, assimilável, terapêutica e didática. Que assim seja para vocês e para mim. Um grande abraço. Amanhã, domingo, 17h30, não se esqueçam, a nossa live de domingo. Tá bom? Um grande abraço para você. Até amanhã.